Eu sou a doutora Camila Buarque. Hoje quero bater um papo muito importante com você sobre diabetes, e em especial sobre os legumes que estão no seu prato. Isso porque alguns vegetais, mesmo parecendo saudáveis, podem atrapalhar bastante o controle do açúcar no sangue. Por outro lado, existem outros que são verdadeiros aliados e que você pode consumir com mais liberdade, ajudando seu corpo a recuperar o equilíbrio. A verdade é que o diabetes vai muito além da simples glicose alta, que a gente tanto ouve falar. Claro que esse é um sinal importante, mas é só a ponta do iceberg. O que realmente acontece no seu organismo e que define se a doença vai melhorar ou piorar é algo chamado resistência à insulina. É isso que precisamos entender e cuidar. Para simplificar, o diabetes geralmente surge de duas formas. Quando o pâncreas para de produzir insulina, como no tipo 1, ou, no caso mais comum, que é o tipo 2, quando o corpo até produz insulina, mas não consegue usá-la direito. É essa dificuldade que chamamos de resistência à insulina. E é justamente aí que a alimentação faz toda a diferença. Infelizmente, muitos legumes que parecem inofensivos podem piorar essa resistência. São alimentos que no dia a dia enganam muita gente que está tentando se cuidar. Consumi-los frequentemente pode atrapalhar, e muito, o seu controle. Mas não se preocupe, porque a boa notícia é que ao escolher bem o que vai para o seu prato, você pode começar a reverter esse quadro. O objetivo é justamente trabalhar essa resistência à insulina, que é a raiz do problema no diabetes tipo 2. Ignorar isso pode levar a complicações sérias no coração, nos rins, nos nervos e até aumentar o risco de problemas de memória. Por isso, fazer as escolhas certas não é apenas sobre controlar um número no exame de sangue. É uma decisão poderosa para proteger a sua saúde a longo prazo e recuperar a sua qualidade de vida. Imagine que dentro de cada célula do seu corpo existem pequenas usinas de energia, chamadas mitocôndrias. O que acontece na resistência à insulina é que essas usinas ficam tão entupidas de açúcar que simplesmente param de funcionar direito. É como se a célula dissesse: chega, não aceito mais nada. E quando você continua comendo carboidratos, a glicose que deveria entrar nas células fica circulando no sangue, sem ter para onde ir. É assim que o açúcar no sangue sobe e se mantém alto. Esse açúcar elevado é um verdadeiro veneno silencioso. Ele causa inflamação e danos por todo o corpo, que são a origem das complicações mais sérias do diabetes. O grande perigo é que a resistência à insulina é uma especialista em se esconder. Ela pode estar se desenvolvendo dentro de você por mais de uma década, sem dar um único sinal claro. Muita gente só descobre que tem o problema quando o diabetes, o fígado gorduroso ou a pressão alta já estão instalados. É triste, mas muitos check-ups de rotina deixam passar esse diagnóstico. Isso porque existe um exame específico, a insulina de jejum, que muitas vezes não é solicitado ou não é interpretado da maneira correta. Sem esse conhecimento, a pessoa segue a vida, sem saber que um processo inflamatório e degenerativo está minando sua saúde por dentro. Não encare a resistência à insulina apenas como um pré-diabetes. Para todos os efeitos, ela já é a doença em ação. É ela que, com o tempo, pode levar a danos nos nervos das pernas, problemas na vista, nos rins, entupimento das artérias e aquele cansaço sem fim, ou aquela vontade incontrolável de comer um doce. Tudo isso tem uma raiz comum. A boa notícia é que a escolha dos alimentos, especialmente dos legumes, tem um poder enorme para mudar essa história. Alguns legumes, infelizmente, pioram esse cenário, enquanto outros são verdadeiros remédios naturais para ajudar seu corpo a se recuperar. Vamos falar justamente sobre quais são esses legumes. O tratamento do diabetes vai muito além de apenas tomar remédios. É claro que a medicação tem seu papel, mas se a gente confiar só nela, estamos apenas tapando o sol com a peneira.
O que acontece com muita frequência é a pessoa ver a doença progredir ano após ano, e com isso, a dose e a quantidade de remédios só aumentam. A verdadeira chave para mudar esse jogo está no seu prato. Quando você começa a fazer as escolhas alimentares certas, o seu corpo responde. A sensibilidade à insulina melhora, a glicose começa a se estabilizar, e é assim que se abre o caminho para reverter de fato esse problema. E no mundo dos legumes, que muitos consideram um território totalmente seguro, é preciso ter um olhar atento. Existe uma ideia, muito espalhada por aí, de que tudo que é natural faz bem. Mas para quem convive com o diabetes, essa regra não é absoluta. Alguns vegetais, por mais inocentes que pareçam, podem agir no seu sangue quase como se fossem açúcar puro, provocando picos de glicemia que são muito prejudiciais. Por outro lado, existem aqueles que são verdadeiros aliados, que agem como um remédio natural, cheios de fibras e com pouquíssimo amido, ajudando a controlar o açúcar no sangue e a melhorar a resposta do seu corpo à insulina. Vamos então começar a conversar sobre esses legumes, começando pelos que exigem cuidado. Em quinto lugar, vem a abóbora. Ela tem uma fama de ser saudável, mas é uma verdadeira ilusão para quem precisa controlar o açúcar. O problema da abóbora está na sua riqueza em amido e na alta carga glicêmica. Ela é doce não por acaso, e ninguém costuma comer só uma colher. Num prato de puré ou um pedaço generoso, ela manda a glicose lá para cima, piorando tanto o diabetes quanto a resistência à insulina. Por isso, se o objetivo é reverter o quadro, a abóbora precisa ficar de fora do cardápio. Em seguida, no quarto lugar, temos o cará. Muitos o confundem com o inhame, mas são coisas diferentes. O cará é outro que age rápido. Ele eleva o açúcar no sangue de forma muito acelerada. Esses picos glicêmicos são os grandes vilões, porque são eles que promovem a glicação, um processo que danifica as proteínas do seu corpo, afetando os olhos, os rins e todo o sistema cardiovascular. O cará tem um índice glicêmico alto e pouca fibra para compensar. Então, a digestão libera açúcar rapidamente na corrente sanguínea, fazendo a glicose e a insulina dispararem. Consumir mantém a resistência à insulina ativa, por isso ele também deve ser evitado. Eu sei que muitas pessoas pensam, mas doutora, e se eu comer só um pedacinho de cará de vez em quando? Não dá nada, não é? A verdade é que, quando o objetivo é reverter de fato o diabetes, esses pedacinhos fazem toda a diferença, mas para piorar. O que a gente precisa entender é que não se trata apenas de baixar o açúcar no sangue hoje. É preciso desativar a resistência à insulina, que é a raiz do problema. E para isso, a alimentação precisa ser consistente. Não adianta fazer certo na maioria dos dias e dar uma escapadinha, porque é justamente isso que mantém o corpo preso nesse ciclo. Agora, chegamos ao terceiro legume que precisa ficar de lado: o inhame. Olha, ele tem uma reputação de ser quase milagroso, não é? Aparece em sucos detox, em sopas curativas e muita gente acredita que ele é a solução para tudo. Mas para quem tem diabetes, ele é um verdadeiro lobo em pele de cordeiro. O inhame cozido, principalmente, tem uma carga glicêmica altíssima. O que isso significa? Que ele vira açúcar no seu sangue muito rápido, provocando aqueles picos perigosos que disparam a insulina, aumentam a inflamação no corpo e aceleram os processos de degeneração que tanto queremos evitar. A única exceção, e é bem pequena, é usar um pedacinho de inhame cru no suco, porque nesse estado o amido é mais resistente e não é absorvido tão facilmente. Mas fora isso, o inhame cozido é um estímulo direto ao excesso de insulina e um obstáculo para quem quer se livrar do diabetes. E já que falamos do inhame, preciso fazer um alerta especial sobre um parente próximo dele, que muitos conhecem por outros nomes: aipim, macaxeira ou mandioca.
Este é o nosso segundo colocado na lista dos que mais prejudicam. Peço desculpas aos meus amigos do Nordeste que tanto gostam dele, mas a verdade precisa ser dita. Independente do nome que você dá, esse alimento é praticamente amido puro. O índice glicêmico é altíssimo, é um verdadeiro gatilho para a glicose subir. Ele tem muito pouca fibra para equilibrar, então mesmo uma porção pequena no prato já é o suficiente para mandar os níveis de insulina e açúcar no sangue às alturas. Consumir aipim ou mandioca regularmente é como colocar gasolina no fogo da resistência à insulina, e isso vai dificultar muito, mas muito mesmo, a sua jornada para reverter o diabetes. Então, fica realmente muito difícil imaginar alguém conseguindo reverter o diabetes se continuar comendo tapioca, pão de queijo, polvilho ou aquela farofa bem temperada com farinha de mandioca. Eu até escuto alguns dizerem: "Mas doutora, eu como junto com ovo ou com uma proteína. Isso não diminui o impacto?" E é verdade. Comer proteína primeiro pode até abaixar um pouco o índice glicêmico da refeição. Mas para quem está na batalha contra o diabetes, essa estratégia não é suficiente. O teor de carboidrato nesses alimentos ainda é altíssimo, e é justamente esse excesso que continua alimentando a resistência à insulina, mantendo o corpo preso no ciclo da doença. Agora, vamos ao grande campeão. O primeiro lugar na lista dos legumes que todo diabético precisa conhecer para evitar. Preste muita atenção, porque esse aqui é um verdadeiro coringa da cozinha brasileira, presente no almoço de quase todo mundo. Estou falando da batata inglesa. Sim, ela. A batata inglesa é, na prática, uma verdadeira bomba de açúcar para o seu sangue. O índice glicêmico dela passa de 90, o que é um número altíssimo. Comer batata cozida, purê ou frita é quase a mesma coisa que consumir açúcar puro. A glicose sobe de uma forma instantânea e violenta. E nós já conversamos sobre isso. Quanto mais alto e rápido for esse pico, mais dano ele causa no seu corpo, prejudicando todos os seus órgãos e a sua saúde como um todo. Ela cria um ciclo vicioso perigoso. Você come, o açúcar dispara, a insulina vai lá em cima para tentar dar conta, e depois vem uma queda brusca que te deixa com mais fome, mais vontade de comer carboidrato e mais propenso a repetir o erro. Esse vai e vem é um dos maiores obstáculos para quem quer realmente se ver livre do diabetes. Mas respire fundo, porque a notícia não é só de restrição. Existe um outro lado, cheio de possibilidades boas. Chegou a hora de falar dos alimentos que estão totalmente liberados e que podem ser seus grandes aliados. Eu vou te apresentar 3 legumes que são verdadeiros presentes para quem tem diabetes. Justamente para que você não fique se perguntando: "E agora, o que eu vou comer?" O segredo está em saber fazer as trocas certas, substituindo o que faz mal pelo que faz bem. E é assim que você começa a ver a verdadeira mudança no controle do seu diabetes. Então, quais são os legumes que realmente podem entrar no prato sem preocupação? Estou falando daqueles que têm um impacto baixíssimo tanto no açúcar do sangue quanto na liberação de insulina. Porque é preciso ficar de olho nos dois. Um alimento pode não fazer a glicose subir rápido, mas mesmo assim mandar um sinal forte para o corpo produzir mais insulina. E isso é justamente o que a gente quer evitar. Um exemplo clássico é o açúcar de coco. Ele tem um índice glicêmico baixo, mas é carregado de frutose, que piora a resistência à insulina. Por isso, o ideal é buscar alimentos que sejam pobres em açúcar, que não provoquem picos de glicose e que também não forcem o pâncreas a trabalhar demais. O segredo desses alimentos geralmente está nas fibras. Elas são grandes aliadas porque atrapalham a digestão do amido, fazendo com que o açúcar seja liberado no sangue bem devagarinho, sem aqueles sustos para o organismo.
Mas atenção, só ter fibra não basta. Existem vegetais que são ricos em fibras, mas também têm uma quantidade enorme de carboidratos. Para quem quer reverter o diabetes, o equilíbrio é essencial. O ideal é que seja pobre em carboidratos e rico em fibras. Vamos começar a falar desses heróis do prato, do terceiro para o primeiro. O terceiro lugar vai para o humilde chuchu. Muita gente torce o nariz e diz que ele não tem gosto de nada, mas essa é justamente a sua virtude. Ele é um camaleão na cozinha. Pega o sabor do que você cozinhar com ele, seja num soufflé, num refogado com ovos ou até cortado como um macarrão. A grande magia do chuchu é que ele praticamente não tem carboidratos. Isso significa que ele não vai perturbar em nada a sua glicemia. E ainda por cima, é cheio de fibras, que ajudam a manter o açúcar no sangue estável. E essa estabilidade é um passo fundamental para o corpo começar a se desinflamar e se recuperar. Pode consumir chuchu à vontade, no almoço, no jantar, no lanche, sem medo. Em segundo lugar, temos a poderosa berinjela. Eu entendo perfeitamente quem não era fã na infância. Eu também não era. Mas como adulto, descobri seu valor e seu sabor. Ela é uma verdadeira amiga da sua sensibilidade à insulina. A berinjela é riquíssima em um tipo especial de fibra, as fibras solúveis, que são excelentes para controlar não só o açúcar no sangue, mas também o colesterol. Ela ainda tem um potente efeito antioxidante, protegendo suas células. A berinjela é uma daquelas aliadas versáteis que você pode preparar de várias maneiras gostosas. Pode refogar na manteiga ou no azeite, fazer recheada no forno, uma lasanha onde as fatias de berinjela substituem a massa, ou simplesmente grelhada. O grande trunfo dela, por ter tanta fibra solúvel, é que ela ajuda a reduzir a absorção justamente daquilo que mais atrapalha, os carboidratos de alto índice glicêmico. Ela é benéfica até para a saúde do fígado e do colesterol. Falando nisso, não é o colesterol total que deve ser o grande vilão da história. O que a gente realmente quer é ter um bom nível do HDL, aquele colesterol considerado bom. Sabia que quando o HDL está baixo, é um forte sinal de que a resistência à insulina está presente? Por isso, manter esse número em uma faixa saudável, idealmente acima de 60, é um dos objetivos. E a berinjela, com suas propriedades, pode dar uma força e tanto nessa jornada. Agora, chegamos ao primeiro lugar, o legume que considero mais valioso para incluir no cardápio. Estou falando da abobrinha. Você pode até chamá-la de remédio verde, porque ela é praticamente feita de água e fibras. A grande maravilha da abobrinha é a sua incrível versatilidade na cozinha. Dá para fazer de tudo com ela: refogar, grelhar, fazer uma lasanha low carb e, uma das preparações mais famosas, o macarrão de abobrinha. É só usar um ralador específico para criar aqueles espaguetis vegetais e cobrir com um molho bolonhesa ou branco, desde que preparados com ingredientes de baixo carboidrato. Pronto, você tem a sensação de estar comendo um prato de macarrão, mas está totalmente dentro do plano para controlar o diabetes. Isso é possível porque a abobrinha tem um impacto quase zero nos seus níveis de açúcar. Ela é tão pobre em carboidratos e tão rica em fibras que ajuda a estabilizar a glicose no sangue de forma muito eficaz. Uma abobrinha recheada com uma carne moída bem temperada, por exemplo, vira uma refeição completa e saborosa. A sugestão é usar a abobrinha no seu dia a dia, seja no almoço, no jantar ou até num lanche. Ela é uma daquelas opções que você pode consumir com tranquilidade, sabendo que está fazendo uma escolha poderosa para ajudar seu corpo a se reequilibrar. Vamos então juntar tudo o que conversamos hoje. A lição mais importante é essa: quando se trata de diabetes, não podemos tratar todos os legumes como iguais.
Esse aviso é direcionado especialmente para quem já convive com o diagnóstico e tem o objetivo sério de reverter essa condição. Longe de querer demonizar alimentos, a ideia é trazer clareza. Para recuperar a saúde, é preciso reduzir drasticamente o consumo de amido. O amido nada mais é do que carboidrato na sua forma mais disponível, que se transforma em açúcar no sangue rapidamente, alimentando justamente a glicemia alta e a resistência à insulina que queremos combater. Por outro lado, você viu que existem opções maravilhosas para colocar no prato. Os legumes que são verdadeiros parceiros são aqueles ricos em fibras e com muita água na composição. Eles são os grandes responsáveis por trazer equilíbrio, ajudando a estabilizar os níveis de glicose e criando o ambiente ideal para que o corpo comece a se recuperar. E nunca subestime o poder de uma troca simples. Pequenas mudanças no seu dia a dia geram um impacto enorme no controle do diabetes. Pense só: em vez da batata no cozido, você pode refogar uma abobrinha. No lugar de uma lasanha de massa tradicional, experimente fazer camadas com fatias de berinjela. Se está com vontade de um macarrão, que tal espaguetes feitos de abobrinha com um molho saboroso? E o chuchu pode virar um soufflé delicioso para variar. Cada uma dessas escolhas, por mais simples que pareça, é um passo firme na direção certa, pavimentando o caminho para que você retome o controle da sua saúde. Se você gostou desse vídeo, eu te convido a compartilhá-lo nas redes sociais e nos grupos de WhatsApp e Facebook. Também te peço para clicar aqui no curtir, deixar o seu comentário, a sua pergunta, que conseguirei responder os comentários dos convidados. E claro, se inscrever aqui no canal, porque todos os dias temos vídeos novos aqui no canal, de conhecimento, de qualidade, para que todos possam ter mais saúde e conhecimento. Muito obrigada por ficar até o final comigo. Deixarei mais 2 vídeos aqui no fim para que você assista. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.